ZYB 856. TV tem. Todo mundo cabe aqui. Bom dia, cidade. Oferecimento Hércules. Experimente os leites, queijos e as manteigas Hércules. É muito bom. Olá para você, muito bom dia, 7h30. Bom dia, cidade, entrando no ar nesta quinta-feira, dia 15 de agosto. E é por isso que a gente começa com imagens ao vivo de Jaú. Carlos Torrente está por lá, Vanessa Guiar, porque nesse dia especial na cidade, feriado, aniversário de Jaú, completa 166 anos. Você está vendo imagens aí do Parque do Rio Jaú, local que daqui a pouquinho vai estar cheio de famílias que vão curtir o feriadão aí na cidade. Parabéns para Jaú. Temperatura agora para você se programar, 11 graus, está friozinho, vento gelado. Mais tempo aberto, o sol já brilha forte e a máxima prevista para hoje é de 25 graus na capital do calçado feminino. E foi confirmado o terceiro caso de sarampo no centro-oeste paulista. E Bauru tem o maior número de casos suspeitos da região, já são 80 casos. Evandro Cini. A orientação é vacinar todas as crianças que forem viajar para locais que já têm casos confirmados. Em Marília, a preocupação é com o nível da represa Cascata. Água só o necessário para não faltar. E mesmo assim... Pode chegar alguns horários determinados, né? Que pode faltar água, sim. E hoje tem uma programação especial para comemorar os 166 anos de Jaú. Capital da Terra Roxa, dos Barões do Café, do calçado feminino. Jaú encanta pela história e patrimônio arquitetônico, o orgulho da cidade. Fique com a gente, o Bom Dia Cidade está começando agora. A gente começa essa edição fazendo mais uma vez um alerta super importante sobre o sarampo. Já são 3 casos confirmados na nossa região, 2 em Marília, 1 em Pederneiras e Bauru tem 80 casos suspeitos. Por isso a vacinação precisou ser ampliada, inclusive para os bebês. No estado de São Paulo como um todo, os números não param de crescer. Por isso a gente vai conversar ao vivo com o Evandro Cini, que vai trazer mais informações. Evandro, por acaso existe algum perfil de todos esses casos suspeitos aqui na cidade? Bom dia para você. Oi, Fernanda, bom dia para você, bom dia a todos. Perfil principalmente de jovens aí, universitários, né? Muitos que não se imunizaram e que acabaram agora provavelmente contraindo a doença. Há suspeita, ainda nenhum caso foi confirmado, porque esses exames estão sendo feitos para que a prefeitura tenha então a confirmação. E eu vou conversar com Ezequiel Santos, que vai falar um pouquinho mais sobre esse perfil. Além desses jovens, quais são as outras pessoas que tiveram essa suspeita da doença aqui na cidade? Ezequiel, bom dia para você. Bom dia. A gente tem casos suspeitos menores de 1 ano, né, que é uma população que nos preocupa muito, porque eles não estão ainda no calendário vacinal. E os adolescentes de 15 até 29 anos. Esses adolescentes estão no ensino médio, circulam bastante e agora estão ativos também, né? São a população que mais circula na cidade, então preocupa muito. E o pessoal universitário, como você já disse, né? Que também estão nas casas de shows, nas baladas, nos eventos, então a disseminação é mais rápida ainda da doença. Agora, um dos principais bairros aí que tiveram esses casos foram bairros da região norte e da região noroeste. Quais são os principais bairros que você citaria para a gente aí, Ezequiel? A gente tem maior concentração aqui no Parque São Geraldo, né? Onde começou a fonte, o primeiro suspeito nosso, né? Aqui um pouquinho na região do Ipiranga e no Bela Vista, onde tem a maior concentração de suspeitos no momento. Então a gente está analisando, acompanhando esses suspeitos, para ver se vai positivar e como a gente vai trabalhar essa região depois. Agora sim, gente, é importante dizer que em Bauru não houve aquela ampliação que foi anunciada para a capital, por exemplo, da vacinação de crianças com 6 meses até 1 ano de idade. Essas crianças elas vão ser vacinadas, mas dependendo de uma outra situação, que é se elas forem viajar para locais que tiverem casos confirmados, né, Ezequiel? Isso, o Estado liberou uma relação de cidades que têm casos já confirmados do sarampo e veio uma recomendação junto. Se a criança menor de 6 meses até 1 ano de idade for para alguma dessas cidades, é recomendado
recomendado que seja vacinado pelo menos com 15 dias de antecedência para poder estar indo para esse local, para poder estar protegida contra o sarampo. Então, essa ampliação indiscriminada para nós não foi liberado. No mais, então, quem deve tomar a vacina que faz parte do grupo comum de risco? Nesse momento, crianças de 1 ano de idade e pessoas até 29 anos, 2 doses. Acima de 30 anos e nascidos a partir de 1960, pelo menos 1 dose. Profissionais da área de saúde, todos têm que ter 2 doses, dependente da idade. E professores, pessoal que está nas escolas, tem que estar com o calendário vacinal em dia também. Agora, a gente está falando de 80 casos suspeitos. A partir de que momento que se muda a abordagem, então, da vigilância com o sarampo? Bom, a gente está com suspeitos. Assim que tiver um caso confirmado, aí a gente vai ter uma intensificação das ações. Como no momento não tem, então por enquanto a gente vai seguindo essa rotina. Confirmou, as ações ficam diferenciadas. Daí pode ter aquela ampliação que esteve no estado de São Paulo, daí vai ter que fazer uma análise da situação e junto com o estado a gente vai decidir qual será a melhor abordagem. E demora muito para que um caso seja confirmado? Demora um pouco porque por se tratar de sarampo, uma doença grave, infecciosa, que a gente não ouvia há muito tempo, né? Então o exame ele é muito detalhado, ele é muito minucioso. Então faz uma parte aqui em São Paulo, no Instituto Adolfo Lutz, e faz uma parte também na Fiocruz do Rio de Janeiro, que é o PCR, uma biologia molecular para poder identificar a cepa viral. Então tem um pouquinho essa demora, mas a gente acredita que é em torno até de 30 a 60 dias a gente já tem algum resultado. Tá certo, Ezequiel. Obrigado por sua participação aqui no Bom Dia Cidade. Então, Fernanda, no nosso G1 Bauru, Marília e região, tem a lista ali das cidades, né, que fazem parte de locais que ofereçam risco aí para pessoas por conta do sarampo. Cidades onde os casos já foram confirmados. Em Bauru, como ainda só há suspeitas, então a vacinação continua funcionando da forma comum. E aí, as crianças com menos de 1 ano de idade que forem viajar para essas cidades com casos confirmados, aí sim os pais devem procurar os postos de saúde. Bom dia. E o vírus está circulando aqui na nossa região, né? Casos confirmados em Marília, em Pederneiras. Não existe outra forma de se prevenir contra o sarampo a não ser a vacina, que é de graça. Vá até um posto de saúde. Obrigada pelas informações, Evandro. Muito bom dia aí para vocês. E o abastecimento de água em Bauru e em Marília está prejudicado por conta do período de estiagem, falta de chuva. As lagoas de captação estão em níveis críticos. Para as torneiras não ficarem secas, os moradores têm que economizar. Água só o mínimo necessário, um pouco no balde e o resto na jarra. A dona Maria, responsável pela limpeza neste condomínio, está fazendo uma faxina a seco. Usar a mangueira está proibido. Passamos um informativo assinado por todos os funcionários, suspendendo a lavagem das áreas externas com mangueira. Só estamos fazendo uma limpeza a seco, a varrição diária e a limpeza a seco com pano. A conscientização aqui vai além das áreas comuns e foca principalmente na economia de cada morador. O recado no elevador é claro, a imagem chama a atenção e serve para que o morador chegue em casa e use a água com consciência. O estado da água é crítico, é necessária a colaboração de todos. Então, convidamos as pessoas para visitarem a represa Cascata, que é muito chocante a imagem que a gente vê, né? Basta olhar para a represa para entender a preocupação. A situação está crítica mesmo. São 3,8 metros abaixo do nível ideal. A cascata é responsável pelo abastecimento de metade dos moradores de Marília. Mas com apenas 2,5 metros de profundidade, não é possível retirar água daqui desde o mês passado. O nível está no limite, né? Ali tem uma grande concentração de peixes, né? Então, a gente não está utilizando a represa Cascata nesse momento. Nós estamos utilizando o Poço Profundo, que fica ao lado, e também a represa do Norte, que é uma segunda represa onde a gente está utilizando para que a gente possa estar atendendo a população da Zona Leste. Se não chover, o DAEM pode até fazer um racionamento. Em alguns bairros deve faltar água. É preocupante. Pode chegar alguns horários determinados, né, que pode faltar água sim. Mas a gente pede a colaboração da população que nesse momento crítico, né, não desperdice água.
Bauru também está com o mesmo problema. O nível da lagoa de captação do Rio Batalha, que estava em 2,93 metros no dia 1º deste mês, amanheceu em 2,55 metros nesta quarta-feira. O ideal para que o abastecimento funcione normalmente é de 3,16 metros. As algas estão aparentes e o fundo da represa fica cada vez mais evidente. O Rio Batalha é responsável pelo abastecimento de 140 mil moradores, ou seja, 40% da cidade. Nós estamos estudando a captação em menor número de bombas, nós temos 3 operando durante o dia, talvez a gente faça a operação em 2 bombas diárias, informar a população que economize água e use para a questão de uso humano, alimentação, banho e não passe desse limite. Conforme a chuva não vem, a tendência é que o nível abaixe ainda mais, né? Por isso, em Bauru, o DA informou que a partir de hoje a captação de água vai ser reduzida em 33% para evitar o racionamento. Das 3 bombas que operam no sistema do Rio Batalha, uma vai ser desligada. Isso significa que demora um pouco mais para os reservatórios atingirem o nível ideal e, por isso, em alguns bairros, pode faltar água em determinados períodos do dia. O DAI pede que os moradores economizem para não faltar. Vamos conferir como é que fica a previsão do tempo nesta quinta-feira. Algumas áreas do interior paulista ainda começam esta quinta-feira com frio e umidade alta. Por isso, há condições para a formação de neblina. Mas ao longo da manhã, o sol já reaparece e predomina. As temperaturas vão ficar um pouco mais elevadas hoje. No centro-oeste paulista, a previsão também é de sol e tempo firme. A temperatura sobe um pouco mais hoje e a máxima é de 26 graus em Arco-Íris e 25 em Bauru. E no próximo bloco nós vamos falar sobre FGTS. Você acompanha o seu extrato todos os meses? A gente vai te falar por que você precisa ficar de olho. Vamos dar uma olhadinha no tempo ao vivo em Bauru, temperatura 12 graus, 7h42. Bom Dia Cidade, volta já, não sai daí. Prepare o seu pet porque o estimacão está chegando. Faltam só 3 dias. O estimacão vai ser nesse domingo, dia 18, em Bauru. E nesse ano vai ser um lugar diferente, no Aeroclube, na Alameda Dr. Otávio Pinheiro Brizola. Começa às 9 da manhã, vai até 1h da tarde para você levar o seu pet para passear, receber orientação, participar das atividades. E quem quiser pode colaborar com a campanha bem legal da TV Tem. É só doar 1 quilo de alimento não perecível que vai ser entregue às entidades assistenciais de Bauru. Prepare o seu bichinho de estimação e divirta-se exercendo a solidariedade. A gente te espera lá no Aeroclube domingo, a partir das 9 da manhã. Você tem o costume de acompanhar o saldo da sua conta do Fundo de Garantia? Se não tem, deveria, viu? Todo empregador é obrigado a depositar até o dia 7 de cada mês o valor equivalente a 8% do salário. Só em Bauru, no início do ano até agora, o Ministério do Trabalho recebeu mais de 50 denúncias de irregularidades no pagamento do FGTS. No atendimento da Caixa Econômica Federal, não é difícil encontrar trabalhador que nunca conferiu o saldo do próprio Fundo de Garantia. Não confirmo. Durante toda a sua vida profissional, você nunca foi de conferir? Não confiro. É importante conferir. Na correria, a gente acaba falhando isso daí, né? Mas eu acredito que é muito importante, sim. Correria que faz com que muita gente seja surpreendida no momento da demissão. Um prejuízo conhecido pelos ex-funcionários da fábrica de baterias Ajax, em Bauru. A indústria decretou falência em outubro de 2015. Foi quando os trabalhadores descobriram que a empresa não recolhia o FGTS desde 2012. Mais de 1.300 pessoas saíram de lá sem receber 1 centavo sequer. O pessoal entrou com um processo, a causa está ganha, mas até agora a gente não recebeu nada ainda. A gente precisa receber, com muito, com pouco você precisa receber. É um direito, né? Que é um direito, nós trabalhamos. O Fundo de Garantia de Tempo de Serviço é um direito de qualquer pessoa registrada em carteira. Até o dia 7 de cada mês, os empregadores devem depositar em contas da Caixa Econômica Federal o valor equivalente a 8% do salário de cada funcionário. O problema é que em Bauru
essa regra tem sido descumprida por muitas empresas. Do início do ano até agora, o Ministério do Trabalho recebeu mais de 50 denúncias de irregularidades no pagamento do FGTS em Bauru. Os fiscais do MTE também examinaram os documentos de 156 empresas e descobriram que elas estavam devendo cerca de 21 milhões de reais ao Fundo de Garantia. Os proprietários já foram autuados pelo Ministério do Trabalho. Se ela é uma pequena empresa, é dado um prazo para esse recolhimento, senão já é feito a notificação e as multas no mesmo momento. Ou seja, essa empresa ela pode ser punida no bolso mesmo. Infelizmente sim. Além de ter que pagar o FGTS que ela está devendo, ainda vai receber uma multa. Então é importante o empregado mensalmente acompanhar se está sendo feito o depósito dos 8% do salário dele no FGTS. Esse cuidado fez o Júlio encarar uma demissão recente com mais tranquilidade. É que ele sabia que o fundo de garantia estava lá para qualquer emergência. A gente pode estar adquirindo esse valor para quitação de dívidas, que nem eu estou dando entrada na minha casa própria agora. Já vou estar utilizando isso para adquirir o meu bem, né? Tem que ficar de olho, é um direito do trabalhador. No próximo bloco, você vai ver a programação para comemorar os 166 anos de Jaú e uma reportagem sobre o patrimônio histórico e arquitetônico da cidade. Vamos dar uma olhadinha no tempo em Marília agora, para você que está saindo de casa agora em Marília. Bom dia! Temperatura 9 graus, está frio, máxima para hoje de 24, 7h48. Bom dia, volta já. Hoje, 15 de agosto, é aniversário de Jaú, 166 anos, parabéns. Falo isso com muito carinho, porque Jaú é a minha cidade, onde nasci. Fui criada, como a gente fala aqui no interior, né? E um dos orgulhos dos moradores de Jaú são os prédios antigos. A arquitetura é um patrimônio da cidade. Você vai ver agora nessa reportagem do Gabriel Aulage e do Murilo Rincon que essas construções muito bem conservadas contam um pouquinho da história dos Barões do Café. A arquitetura dá identidade às cidades. É ela a responsável pelo estilo de cada uma delas. Algumas ficam marcadas por representarem os principais movimentos e arquitetos da história. Jaú é uma delas. Com 166 anos, Jaú é a cidade mais antiga da região centro-oeste paulista, com uma história que orgulha moradores. Desde a sua fundação até o título de capital do calçado feminino, é possível conhecer um pouquinho da evolução da cidade por meio de suas arquiteturas. O prédio da rodoviária, por exemplo, é um belo cartão de visitas. Quem chega na cidade ou quem vai embora se depara com detalhes que foram projetados por ninguém mais, ninguém menos que João Batista Villanova Artigas, um dos principais nomes da história da arquitetura de São Paulo. A quantidade de visitação de estudantes de arquitetura ou de estudiosos da arquitetura é gigante, existe uma frequência muito grande. É um projeto, para a época, arrojado. E basta percorrer alguns metros para se deparar com outra arquitetura importante da cidade, a Praça da República, conhecida antigamente como a Praça de Baixo. É a única da cidade que se mantém fiel ao projeto desde que foi inaugurada em 1915. As poucas alterações são aberturas nos canteiros que dão para a calçada, porque ela tinha uma entrada e uma saída originalmente. Porque as pessoas entravam na praça e ficavam passeando na praça. Elas não usavam a praça como cortar caminho, por exemplo. Da Praça da República ao Grupo Escolar Dr. Pádua Salles, primeiro modelo de arquitetura projetado pelo Estado para ser uma escola. A arquitetura ela não tem importância na construção, ela tem importância... A verdadeira importância dela é o humano que vai ocupar aquele espaço. Então, essa escola ela tem essa característica. Andando mais um pouquinho, a gente se depara com o Mercadão Municipal. O prédio, que já sobreviveu até a um incêndio nos anos 90, hoje abriga vários comércios. Ele nasceu originalmente para ser um mercado hortifruti e comércio de pequenos animais também.
para incentivar a produção desse tipo de produto, porque Jaú era uma cidade que grande parte era café e era necessário que tivesse outro tipo de cultura, pelo menos para o abastecimento dos cidadãos. Jaú é assim, uma história diferente em cada esquina. Patrimônios conservados que atraem turistas de todos os cantos do país. Em 2017, Jaú recebeu o título de município de interesse turístico justamente por conta da quantidade de prédios preservados. Claro que a gente ainda tem muito para fazer, isso é uma luta dentro do CONPAC, do Conselho Municipal de Preservação ao Patrimônio Histórico aqui do município de Jaú, mas a gente tem sentido que a população tem abraçado mais essa questão da preservação. Este historiador, além de encantar a nova geração com a história da cidade, conta detalhes de como todos esses prédios históricos foram construídos. Jaú se torna a capital da Terra Roxa, a terra dos barões do café, e eles vão ostentar e mostrar isso onde? No centro da cidade. Os casarões, a praça foram todas construídas para mostrar e evidenciar essa classe em ascensão, para ostentar o poder, o dinheiro que eles tinham. Então a gente consegue enxergar tudo isso olhando no centro de Jaú. Por isso ele é um patrimônio de extrema importância, que ele reflete o momento da época, não só a história de Jaú, mas de toda a nossa região. Aê, parabéns, reportagem gostosa de assistir. Tem a Igreja Matriz ainda, que é uma das mais lindas do interior, vale a pena visitar. Vamos falar das comemorações do aniversário, então? A Vanessa está lá no Parque do Rio Jaú. Conta pra gente, Vanessa, como é que vai ser comemorado aí o aniversário da cidade? Muito bom dia. Oi, Fê, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Programação extensa para os jauenses e todo mundo da região que quiser acompanhar também. No Parque do Rio Jaú vai ter festa e também nos bairros. No Jorge Atala, um bairro que tem 40 anos, tem desfile cívico e começa já já. Quem vai trazer para a gente os detalhes é a Carolina Panini, secretária de Cultura. Carolina, muito bom dia. Depois de muito tempo, o desfile cívico retornou a Jaú, né? Voltou ano passado e esse ano vai ter também. Muita gente vem acompanhar esse desfile que é tradicional na cidade, né? Olá, bom dia. Exatamente, né? Retomou o ano passado, aconteceu no Sani, foi lindo e depois disso a gente resolveu que tem que acontecer nos bairros. E aí esse ano a gente, para comemorar os 40 anos aqui do Jorge Atala, a gente resolveu fazer o desfile aqui, que conta com várias atividades. Então vai ter a Banda Carlos Gomes, que é banda tombada Patrimônio Histórico e Material aqui do município, que abre o desfile. As escolas Maria de Lourdes, a creche, a escola Ana Franco vai narrar através do desfile toda a história de Jaú, então desde os peixes, do peixe, né, uma ala do peixe, contando sobre o peixe Jaú, depois os calçados, a época do café, então o desfile vai estar bem bonito, vale a pena. E tem soldados do tiro de guerra também, claro, já que é desfile cívico, né? Claro, exatamente, é desfile civil-militar, então vai ter também a parte militar, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, que são parceiros nossos aqui da Prefeitura Municipal de Jaú, e também o tiro de guerra, os escoteiros, então vai ter muita gente desfilando, vai ser bem bonito. E a partir das 8 da noite, a festa continua. Exatamente, continua no Parque do Rio Jaú com o show do Demônios da Garoa, então vai ser lindo, vai valer a pena passar um pouquinho de frio, porque vai ser demais. Tá certo, muito obrigada, Carolina, pelas informações. Como a Carolina comentou, Fer, então tem Demônios da Garoa a partir das 8 horas da noite, de graça, e no final de semana também tem programação. No sábado tem o Salão Jauense de Fotografia, que vai ser inaugurado, e no domingo o desfile de lambretas no São Benedito. Todo mundo pode participar de graça e a gente segue por aqui para acompanhar essa festa linda de Jaú, onde você e o Juliano Tamura nasceram. Parabéns para vocês também. Exatamente, Vanessa. Me sinto parabenizada também. Cidade minha, do Tamura, a gente tem muito orgulho aí de Jaú, cidade importantíssima da nossa região. Muito obrigada pelas informações, Vanessa. Bom trabalho aí para você em Jaú. O Bom Dia Cidade de hoje fica
por aqui. Lembrando que hoje também é feriado em São Manuel, dia da Ascensão de Nossa Senhora, e em Itápolis, que também comemora o padroeiro Divino Espírito Santo. Bom feriado para vocês dessas cidades, então. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau. Bom dia, cidade. Oferecimento Hércules. Experimente os leites, queijos e as manteigas Hércules. É muito bom.